we're sailing in the storms. And this is harder than we dream, but I believe that's what the promise is for. That's what the promise is for. So when I lose my way. Boa noite, ouvintes. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo na nossa rádio Abacast com a mesa apologética. Hoje nós vamos tratar de um assunto super interessante. Estamos aqui com uma pessoa muito interessante, também membro da ABAC, Associação Brasileira de Apologética Cristã, o nosso amigo Ítalo Lourenço. A gente estará falando aqui sobre Lorenzon. Depois você vai falar a origem do seu sobrenome. A gente vai estar falando hoje aqui sobre o Estado laico e o fundamentalismo ateísta. Por que que o ateísta quer tanto um Estado laico? E se é isso mesmo que eles querem, se eles estão certos, se a definição de laicismo deles está certo ou está errado. Hoje a gente vai debater essa questão aqui. A gente estaria também com o Rudy Moreira, mas só que ele não vai poder estar porque a internet dele deu um problema muito sério lá, ele não vai poder estar com a gente hoje aqui. Estará somente eu, Douglas Lisboa, e o Ítalo aqui conversando sobre esse tema interessantíssimo. Quero pedir desculpa também semana passada que a minha internet é que deu umas complicações aqui, na verdade semana retrasada, e eu não pude participar da mesa. Quem participou, ele participou muito bem, quem apresentou na verdade foi o Albert. Tá? Ele esteve com vocês aí, vocês vão estar muito com o Albert ainda. Ele vai estar apresentando outras mesas apologéticas com vocês. E vamos que vamos. Só mais um anúncio aqui. O debate entre Francisco Ratzo e o Guilherme Tomichio não vai mais acontecer. O Guilherme está com algumas responsabilidades aí e está meio que sem tempo para algumas atividades na internet. Ele vai ter que viajar, ou já fez uma viagem para o Canadá e estava muito ocupado com isso. Então, para substituir, nós teremos um debate com dois professores de filosofia, que é o Francisco Ratzo e Alex Pina. Tá? Vai ser um debate assim, tremendo, temas tremendo. O Alex Pina é ateu. Ele vai estar falando sobre alguns temas aqui interessantes. Nós estamos aí entre três temas ali, discutindo o que a gente vai focar no debate, qual vai ser o tema realmente do debate. E vai ser bem interessante, vai ser agora em setembro. A gente vai estar, a partir de semana que vem, divulgando a data desse debate entre Alex Pina e Francisco Ratzo. Bem, então chega de muito blá 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 e vamos começar aqui nossa mesa apologética. Sexta-feira, dia 31 de agosto, falando sobre Estado laico, ou Estado leico, como alguns gostam de falar, e fundamentalismo ateísta. Ítalo, o que você pode... Explica para os ouvintes o que seria um Estado laico. Antes da gente entrar aí no fundamentalismo ateu, explica o que é um Estado laico. Boa noite. Bom, boa noite. Queria agradecer a oportunidade aí para o Douglas. Boa noite aos ouvintes. Então, uma das maiores problemáticas que eu acho do Estado laico é justamente a questão da definição. Você tem uma frase chavão que permeia essas discussões, que é separação entre Estado e Igreja. Isso pode ser feito na forma institucional, certo? Mas ao você tentar ir além e tentar bloquear a ação da religião enquanto visão de mundo pessoal dos cidadãos, de interferir no Estado, você acaba tendo uma problemática muito grande na hora de você gerir a democracia. Inclusive, se a democracia ela é possível, né, eu acho que é muito, como eu posso dizer, muito estranha essa definição que os ateístas dão de uma democracia laica, sendo que a sociedade civil ela não é laica e nem deve ser, né? Então você acaba tendo um choque entre a representatividade que o cidadão espera com a sua visão de mundo, com a sua ética cristã, com a sua ética religiosa em geral, né?
com sua ética religiosa e aquilo que o ateísta quer, que é um Estado cumprindo uma ética secular, que em si já é uma contradição, porque se você tem uma ética, você supõe que ela seja, por definição, metafísica, tem origem metafísica. E aí a gente pode discutir ao longo da noite, desenvolver um pouquinho mais essa questão da metafísica com a ética, mas a nível institucional mesmo, a nível do Estado. Eu acho que o Estado laico, numa democracia, da forma como está uma militância ateísta que eu acho que não é possível, dentro de um contexto democrático. Você só consegue fazer isso extirpando realmente a representatividade da população e colocando como paradigma do Estado um ateísmo pressuposto. Então eu acho que numa democracia isso é bastante problemático. Mas, por exemplo, quando eu falo em Estado, a gente está partindo por aquilo que são indivíduos e suas relações que são escolhidos pela sociedade para terem mais poder dentro da sociedade, para poder administrar aquilo, né, para poder organizar a sociedade. Exato, isso no Estado Democrático de Direito, né? Um conceito que surgiu bem recentemente. Exatamente. Então, quando eu falo em Estado laico, e quando eu ponho isso em prática, e tento associar isso com a democracia, a gente tá atrelando isso mais a uma liberdade de culto, uma liberdade de não culto, uma respeitabilidade de ambos os lados. Né? Exatamente. Você tem uma visão de laicismo que eu acho que é a mais sã, né, a mais saudável, que seria justamente você limitar o laicismo a essa questão da liberdade, a liberdade pessoal de culto, a liberdade pessoal de consciência, que na verdade, se a gente for buscar as fontes mesmo, é um conceito cristão que surgiu no Ocidente como parte da abstração do que é o livre-arbítrio cristão. É a fonte, digamos, a fonte metafísica que consolidou essa visão no Ocidente. Então, se você, justamente, aí entra a questão, se você barrar o cristianismo como pedra fundamental num país como o nosso, num país da tradição ocidental, você vai estar jogando muita coisa pro ar, assim, muita coisa ao vento que não se sabe onde é que vai parar. Nós temos experiências com isso já. Nós já tivemos a Revolução Francesa, nós já tivemos a Revolução Russa. As duas terminaram do jeito que terminaram. Matando mais pessoas. A Revolução Francesa, por exemplo, matou mais pessoas em 3 meses do que a Inquisição Espanhola matou em 4 séculos. Isso não é pouca coisa. Não é algo para se brincar. Exatamente. Então, o que eu vejo no ateísmo, na verdade, vamos falar aqui para fixar bem na ideia dos ouvintes. A gente já debateu isso no primeiro mês apologético, quando a gente falou mais sobre o ateísmo, com o Francisco Ratzo e o Daniel Leal. O ateísmo fundamentalista, ele é aquele ateísmo atacante, né? Aquele ateísmo plus. O ofensivo, né? Ele não se ofensivo. Ele não se contenta mais na posição pessoal, ele quer externar aquilo. Como o Platinga fala, ateísmo plus, ateísmo turbinado, né? Aquela coisa de o ateu saiu do armário agora não para dizer que Deus não existe, mas para acabar com a religião, uma coisa assim bem impactante mesmo. Vamos acabar com essa coisa de que Deus existe porque isso está atrapalhando na sociedade. Então ele leva isso para a questão política, né? Dizendo que a religião tem que se meter por exemplo, na educação do povo, na educação da sociedade. Então, isso acaba não sendo mais uma questão de Estado laico, politicamente falando, já se torna um Estado ateu, como foi a União Soviética, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Na verdade... Dar uma ênfase a essa relação entre esse fundamentalismo, esse ataque do ateísmo com a questão do Estado laico e o Estado ateu? Na verdade, essa postura atacante por parte da filosofia materialista não é algo novo.
Você já tem, por exemplo, Auguste Comte, já na época, no começo do século XIX, com a ideologia positivista, em que ele Uhum. previa, na ideologia dele, na construção teórica que ele colocava como científica, né, o fim da religião como parte do desenvolvimento da evolução humana. O fim da religião e a adoção da ciência enquanto verdade absoluta. Isso é fruto do seu momento histórico. Mais tarde você tem, e aí é uma coisa muito importante a gente destacar, o surgimento do marxismo, né, o comunismo científico, o socialismo científico, Uhum. que, que com a célebre frase, a religião é o ópio do povo. Então eu acho que esse neo-ateísmo, ele não é ele não é um fenômeno novo, embora enquanto neo-ateísmo, enquanto posição cultural, fenômeno cultural, ele é algo recente, pode ser algo descrito como algo recente, mas as bases dele já estão aí faz um tempo já. E qual que é a visão de mundo? Exatamente isso. Você tem uma base moral cristã que fiscaliza, que fiscaliza o Estado de tal maneira que Aham. a ponto da democracia dar certo em países cristãos. Você pode perceber que a democracia é um fenômeno primordialmente cristão, mas você tem uma corrente ideológica antidemocrática, que é o marxismo, que visa justamente implantar uma sociedade nova. Como é que vai fazer isso? Né? Não é algo fácil de se fazer, você tem que quebrar todo o paradigma anterior. A revolução, o processo revolucionário marxista, ele não admite uma instância superior a ele por definição. Entendeu? Porque se você tiver uma instância superior a ele, significa que ele não está revolucionando tudo. Aham. Será que deu para entender Deu sim, perfeitamente. uma detalhezinho lógico, mas é interessante. Se você admite uma instância superior metafísica para julgar os seus atos, significa que você não está revolucionando tudo, você não é um verdadeiro revolucionário na visão marxista. E Uhum. que, portanto, você não está acabando com toda a superestrutura. E, na visão marxista, tem estrutura, superestrutura, e se você não acaba com isso de vez, você não acaba com a superestrutura. Aham. Frente a isso, você tem vários movimentos, por exemplo, não só de acabar com a fé cristã em si, mas de subvertê-la. Por exemplo, na Igreja Católica você tem a teologia da libertação, que nada mais é do que você tentar pegar do interior da Igreja Católica, tentar falar o seguinte, ó, esquece tudo isso, isso não é catolicismo, e tentar modificar isso de tal maneira que você acabe possibilitando a ação do marxismo cultural. Uma escola de pensamento que é expressamente voltada para essa questão da subversão da moral cristã na sociedade é a escola de Frankfurt. A escola de Aham. Frankfurt, dos neomarxistas, e o Antônio Gramsci. Os dois normalmente costumam ser, na atual conjectura política dos partidos comunistas no mundo, você tem uma junção das duas ideias, das duas linhas de pensamento. Porque elas, na verdade, são paralelas, né? Elas surgiram de maneira independente, mas elas são basicamente a mesma linha, que é você possibilitar uma ação, a criação de um Estado totalitário através como é que eu posso dizer? Através de você extirpar do ser humano essa matéria ética que ele tem, que é justamente a consciência espiritual que ele possui. Então, acho que o fundamentalista ateísta ele não é um fenômeno inocente, no sentido que ele não é algo natural que surge, ele tem um porquê de existir, ele é parte de uma coisa maior que já está aí faz no mínimo 100 anos, né, que é a Escola de Frankfurt, do Gramsci, que por sua vez é parte de um fenômeno político anterior ainda, que é o positivismo, o marxismo, e que é realmente perigoso, né? Como eu já disse, as duas oportunidades que nós podemos ver a tentativa de implantar isso, as duas vezes a vala ficou aberta, né? Então, você imagina o quanto isso é preocupante. Exatamente. Uhum, Realmente o fundamentalismo ateu, ele é bem antigo, assim. Ele é uhum, relativamente antigo porque ele quebra em duas partes. Porque antigamente ele era uma coisa mais para
elites, para acadêmicos, né? Licionistas, né? Mas Exato. depois, no século XIX, no século XX, Uhum. é, desde a primeira metade do século XX até se estendendo e intensificando mais na segunda metade do século Uhum. XX, ele ficou uma coisa É. mais popular. Ele chegou para a população, né? Ele ficou aberto para pessoas como, ainda Uhum. mais pelo aumento, pela compactação da comunicação com a globalização, ele ficou mais acessível a todo mundo. Ah, sim, sim. Hoje Então, em dia. com essa popularização do ateísmo, que é o neo-ateísmo, então ficou uma coisa mais, por exemplo, mais, como eu posso dizer, Algo mais entre popular, assim, aspas, algo. entre aspas, mais pobre. Porque, por Ah, exemplo, tem tá. muitos Sim. fundamentalistas ateus que nem conhece conceitos de Marx, não conhece conceitos de Sim, Comte, sim. Sim, positivismo, sim. não conhece positivismo lógico, nada disso. E tá aí mesmo Sim. para superficialmente para acabar com a religião e Uhum. para e acho que é por aí, mais ou menos por aí que eles confundem até o laicismo com o Estado ateu, né? O Estado laico com o Estado ateu. Então, Exato. Então, realmente, o fenômeno, o que tem de novidade no neoateísmo é justamente a popularidade dele. Porque até então, você tinha. Esse ateísmo militante era coisa de intelectual, né? Você tinha uma meia dúzia, uma vanguarda, né? Que dirigia as massas. Isso foi na Revolução Russa, isso foi na Revolução Cubana, isso foi até alguns anos atrás no próprio movimento revolucionário brasileiro, movimento marxista brasileiro. E então, realmente, recentemente você tem uma popularização e eu concordo com você, um empobrecimento do ateísmo. Você tem, por exemplo, crianças de 12, 13 anos, você discute bastante isso conhecer na a. internet. Você conhece o fenômeno, né? Você tem a pessoa, o moleque vem, aparece no nosso Facebook e começa a gritar: Deus não existe, Deus não existe, não existe. E, né, você não tem nem tentativa, Por né? puro modismo, né? Exatamente, não tem você tem memorização de uma meia dúzia de chavões, a memorização de uma parte de o próprio chavão da separação entre Estado e Igreja, entendeu? Você Uhum. pergunta pro cara, o que é o pelo direito de Estado laico, daí você pergunta, mas o que é o Estado laico? A separação entre Estado e Igreja. Aí você pergunta o que significa, o cara não vai saber explicar para você. Entendeu? Porque não tem definição clara. Isso é feito para ser chavão mesmo, para ser batido e ter que batido na cabeça até entrar, entendeu? Não é algo feito para ter desenvolvimento intelectual grande, assim, uma abertura grande nesse Exata- sentido. Exatamente. Entendeu? Agora, uma Então, coisa que eu. Pode falar, pode continuar falando. então e eu acho realmente que eu falei antes do movimento marxista, já, positivista, marxista, materialista, para sumarizar tudo, né? Do movimento materialista já tem uns 200 anos já, e já ter uma agenda já descrita, se o ouvinte quiser se informar, leia Antônio Gramsci, leia Herbert Marcuse, por exemplo, Eros e Civilização, leia esse pessoal todo aí. Ah, Antônio Gramsci, Marcuse principalmente, Adorno, todo o pessoal da escola de Frankfurt, você vai ver ipsis literis tudo que está sendo feito hoje em nome do Estado laico, em nome desses chavões, em nome do socialismo, em nome enfim, desses chavões, dessas palavras de ordem aí, você vai ver já descrito já, e inclusive o objetivo, que é a implantação do Estado socialista. Na minha opinião, é algo que realmente faz sentido, que coloca o neoateísmo dentro de um contexto. Né? Você percebe o contexto em que esse ateísmo militante surgiu e que não é leviano. isso, dentro de um propósito, né? Exatamente. Nós temos aqui, ó, Uhum, eu peguei aqui no site neoateismoportuguês.com. Na verdade, esse site ele é uma crítica ao neoateísmo. uhum, Então, tem aqui um discurso do Barack Obama. O Barack Obama fez, que na minha opinião é bem desastroso, a gente vai comentar sobre isso, uhum, que diz o seguinte:
Dada a crescente diversidade nas populações dos Estados Unidos, os riscos de sectarismo estão maiores do que nunca. O que quer que Uhum. nós tenhamos sido, nós já não somos mais uma nação cristã, pelo menos não apenas. Nós somos também uma nação judaica, uma nação muçulmana, uma nação budista e uma nação de não crentes. Pode comentar. Douglas, só um segundinho, só um segundinho. Estamos nossa propaganda que começa nosso comercial. Voltei, desculpa. Deixa eu só aproveitar e dar um anúncio aqui pro pessoal. Hum. A gente não definiu o mês nem a data ainda, mas vai ser no máximo daqui a 2 meses nós teremos também um debate. A gente já está acertando isso com o Igor Roosevelt, muito conhecido aí na internet, nos debates aí por muitos amigos aí. Com o Daniel Leal, que teve aqui na nossa mesa apologética, também membro da ABAC. Eles estarão debatendo e vai ser um debate super interessante. Igor Roosevelt, considerado um dos melhores ateus aí na internet, é estudante de filosofia e vai pegar fogo esse debate. Fiquem ligados aí, pessoal. O Roosevelt, até onde eu conheço, ele é bastante intelectualmente honesto, o que eu acho bastante interessante. Claro, claro. Como debatedor, no caso do ateu, não é difícil achar. Exatamente. O Igor, inclusive, é um amigaço, um amigo praticamente pessoal meu, só não é pessoal que eu não conheci pessoalmente ainda. Uhum. E é um cara super intelectual e honesto, realmente. Realmente. Bom, dando seguimento. Vamos lá. Essa confusão aí que o Barack Obama criou, nação dos Estados Unidos, sobre essa diversidade das populações, essa diversidade de crenças das populações, budistas, não crentes, muçulmanos e cristãos, acabou com os Estados Unidos como uma nação cristã. Eu acho esse comentário... Nossa, na verdade esse foi a cereja do bolo de um processo que já está faz tempo, né? Porque, como eu já estou falando desde o começo, né, você tem um processo de descristianização do Ocidente que está sendo bastante sentido e é realmente desnecessário esse tipo de comentário, porque os Estados Unidos se fundou na base da liberdade de consciência. Exatamente. Ele está ali na 1783, né, que foi a Declaração da Independência, algo assim. Você ali naquele momento já foi uma declaração da liberdade dos povos, da igualdade, da liberdade de consciência. Você fazer esse tipo de pronunciamento, é coisa para ser feita em Cuba, sabe? Você falar que você tem uma cristão da sociedade, você tem uma diversidade de opiniões, é óbvio. Acontece que você tem, por exemplo, na própria carta na própria Constituição, né, a Carta Magna americana, você tem alusões ao Criador, por exemplo, você tem alusões ao livre-arbítrio, você tem alusões à ética cristã, que é justamente o que fundamenta toda esse clima de tolerância, fundamenta essa tolerância à diversidade, ao diferente, ao outro, entendeu? Não é algo novo, não é algo que se conseguiu recentemente, definitivamente não é algo que se conseguiu com o secularismo ou com o laicismo. Né? Exatamente. Pode falar. Então não é, eu acho que o discurso do Obama ele foi bastante infeliz. Infeliz para nós que somos sérios intelectualmente, né? Temos algum tipo de preocupação com a verdade. O Obama eu já não sei, eu, sinceramente é complicado se julgar a consciência, mas se ele realmente tinha por objetivo dar mais um pontapé na civilização cristã que representa os Estados Unidos, ele conseguiu, certamente. Não sei se era essa a intenção dele, mas é isso que ele fez. Pois é, e... Nossa, é uma confusão incrível que ele causou, porque os Estados Unidos sempre teve sempre foi um país livre. Sim. E ao mesmo tempo sempre foi um país cristão, né? Exato. E não se define
uma... Não se define e a cultura do país, ou a Uhum. crença do país, em que o país se baseia pela diversidade, pelo número de crentes que tem no país. Ah, tem não sei quantos por cento de muçulmano, e agora não tem não sei quantos por cento de ateísta, agora também tem não sei quantos por cento de budista. Poxa, agora nós não somos mais país. Não se mede mais a questão de ser ou não país cristãos pelo número É de. isso. Pela diversidade cultural atual de número de pessoas que tem no país. Se Uhum. mede a questão da crença ao qual o país se baseia na sua raiz cultural, na sua matriz cultural. Entendeu? Isso é que é Exa- importante. Os Estados Unidos não vai exatamente. perder a sua matriz cultural por cada vez mais ter mais diversidade de crentes dentro de um Uhum. país. Entendeu? Exata- Por mais que exatamente. esse número aumente, por mais que o número de ateístas aumente no país, ele nunca vai Uhum. perder sua raiz cultural. Né? Lógico. Inclusive porque se você for reparar na raiz da questão, um ateu hoje em dia, a, a ética em que ele se baseia, que é o secularismo, na verdade ele é um mimetismo da ética cristã. Com certeza, Por com quê? Porque certeza. você tem que saber. Aí a questão da relação entre a ética, a metafísica e a ética, que a ética, ela, por definição, ela está além da opinião da pessoa, né, daquele que aplica, do agente. Uhum. Ela é a Por lei quê? moral, né? Tá fora do sujeito. Exatamente, ela está fora do sujeito, exatamente. Metafísico por definição. Só que se você aplicar uma visão materialista de mundo, você não consegue gerar uma metafísica a partir daí. Por consequência, você não consegue gerar uma ética, você consegue gerar, tipo, no máximo, consenso de grupo, né? E acontece que por que se gera esse tipo de confusão? Isso é muito comum entre as pessoas. Você tem da metafísica você extrai a cultura moral que você dissemina à Uhum. população, e na cultura você aplica ao indivíduo, você cria o indivíduo. Via de regra, quase sempre, aliás, eu acho que sempre, a formação do caráter do indivíduo dentro da cultura é anterior ao conhecimento. Ítalo, pronto, Oi. voltou. Pode repetir aí, Ítalo, que teve um probleminha Ah, no tá. áudio aí. Ah, tá. Via de regra, a. a puta, acabei me perdendo um pouquinho. O que você tá falando Nossa, mesmo? sobre a questão da. Bom, você Da estava na ética, questão da ética, da sobre a ética metafísica, metafísica e tal. via de regra, a formação do caráter ele é anterior ao conhecimento que ele passa, religioso que o indivíduo tem. Você forma seu caráter até os 4, 3 anos, 4, 7 anos, tem uma variação de teorias aí, mas você passa a se aculturar religiosamente mais tarde só. O que isso acarreta? Em pessoas que não têm estudo na área, via de regra, neoateus de 12, 13, 14 anos, eles acabam considerando que a moral é natural deles mesmos, nasceu com eles. Por quê? Porque desde quando eles se conhecem por gente, foram aculturados nesse sistema moral. Isso aqui o historiador José Ortega y Gasset, ele chama de senhoritos acostumbrados, né? Senhoritos acostumados, ou mal Aham. acostumados, né? O que são? São pessoas que aderem a um sistema de convicções sem entender de onde vieram essas convicções, achando que essas convicções são naturais delas, nasceram Aham. com elas. Entendeu? Aí você tem, nossa, já ouvi tanta bobagem. O cara falando que empatia é a base da moral, mas pelo amor de Deus, como é que empatia vai ser base da moral se a empatia varia do ser humano para ser humano, né? Pois é. O que significa que um psicopata, por exemplo, ele é agente moral, ele é fonte de discernimento moral também, né? Um pouquinho de bom senso, né? As pessoas entender que isso não faz o menor sentido. Pois E, pode continuar. Achei que você não, tivesse acabado. não, na verdade eu acabei, na verdade, eu respondi a questão que foi colocada, porque eu desenvolvi tanto que eu acho que Não, eu com perdi. certeza. Mais, Ah, mais do que respondeu, beleza. você até esclareceu uma confusão, Uhum, até ligando essa confusão de Obama à confusão dos ateístas, que é semelhante, né? uhum. Acaba causando, não sei se eu posso chamar de diário de número isso,
gente De que, pode desculpa? fazer a de número, é uma falácia, né? Ah, sim, sim, de número. A gente adaptar essa falácia a essa nossa questão que estamos discutindo aqui, ó, Uhum. porque o ateu se orgulha, eles acham que a matriz cultural da Suécia em relação à religião mudou, porque hoje em dia tem, parece que 85, 95% de ateus na Suécia, Isso é bastante questionável, mas tudo bem, vamos partir desse princípio. né? Eu já vi dados bem diferentes Diferente, né? dessa porcentagem aí. Mas É em todo porque caso, também tem de ateus, ou eles confundem também pessoas que não vão à igreja, né? Às vezes esses 85%, 95% são sim, as pessoas que não vão à igreja. a Tem diferença essa entre. Eles confusão. acabam não diferenciando entre o ateu e o sem religião, que são coisas totalmente É diferentes, né? totalmente diferente. Exatamente. Mas em todo E- caso, ainda que você pegue uma porcentagem enorme dessa como não cristã, você tem que duas coisas que você tem que entender para analisar a questão dos países escandinavos. Primeiro, eles não são uma sociedade em si mesmo mais. Todos os países escandinavos atualmente já estão incluídos culturalmente dentro da União Europeia. Ainda que você tenha uma diferença entre cultura de língua entre os países, né, eles são parte de uma cultura maior, uma macrocultura, que é, por sua vez, cristã na sua maioria. Isso é um ponto. O segundo ponto é justamente você ver aonde que surgiu os costumes que atualmente norteiam Exatamente. a ação dos cidadãos de origem escandinava. A Né, educação, né? A base da educação. exatamente, a base da educação, a base da ética que se usa, que se forma, que Uhum. acultura o ser humano antes, lógico, da formação religiosa dele. Você tem como eu falei, né, atualmente psicólogos concordam entre até 4 a 7 anos, algo nessa linha, em que você tem a formação do caráter da pessoa, né? E a Uhum. partir daí você tem a formação intelectual, que inclui também a questão do estudo da religião, do estudo da metafísica, do estudo teológico, enfim, todo o resto. Então, acaba criando esse mito de que a, a cultura ela é anterior à metafísica. Isso é verdade no indivíduo, cronologicamente no indivíduo. No Mas indivíduo. mas do ponto de vista intelectual, ele não tem como ser anterior. Isso você percebe muito facilmente, você é só questão de perceber, de pesquisar a revolução cultural, a revolução moral que foi a implantação do cristianismo no Império Romano. Isso foi uma coisa formidável, formidável. E você tem, por exemplo, a condenação aos jogos, aos, aos, aos jogos de gladiadores, inclusive tendo santos que se martirizaram ao tentar impedir o sacrifício de pessoas nos jogos. Entendeu? Então você tem uma série de coisas que hoje em dia a gente vê com repulsa. Por exemplo, gladiadores hoje em dia é repulsivo pra gente, né? A ideia de um cara morrer para diversão alheia. Mas para eles Uhum. era algo extremamente popular, algo que fazia parte da ética deles, totalmente aceitável. Que o cristianismo veio primeiro e depois modificou isso. Né? Então, eu acho que no caso voltando aí à questão dos países escandinavos, é importante entender, como eu já falei, da onde vieram os conceitos que norteiam a ação moral dos cidadãos que estão ali e se essa ação moral não está realmente se deteriorando com o tempo. Né? Eu Aham. acho, eu acho que é algo para se observar. Eu nunca vi nenhum tipo de estudo a respeito disso, mas é algo para se levar em consideração. Porque se você perde a diferença entre costume e tradição. Costume você não tem, você é uma prática mecanizada que você não tem mais ideia do porquê que gerava isso. Você não tem mais a Isso é significância a daquilo, do significância, porquê exatamente. você. Exatamente. Não tem mais a significância. E na tradição é o contrário, você tem a renovação constante da significância, como você falou, da, da geração da atitude, né? E, e é algo para se considerar no caso da Escandinávia. Se realmente você não está perdendo, ao perder a base cristã, você ao longo das gerações isso não se deteriora. É isso. Exatamente, ótimo. E só para Uhum. questão de dados aqui, por exemplo, a Suécia foi cristianizada no século IX.
né? Então existe toda uma gama, existe toda Uhum, uma tradição que foi se transformando em costume, como você muito bem colocou aqui, nos dias uhum, de hoje, pela, acho que isso significa, acho que isso molda uma educação, mas as pessoas já não sabem mais de onde vem aquilo. uhum. Exato. Você Eles são tem. educados pelos pais, porque os pais foram educados pelo avô, a se Exato. comportarem de uma determinada forma, seguir uma determinada lei, que eles já não sabem mais a essência daquilo, É, né? é o comportamento por mimetismo, né? Você tem. A pessoa não tem abstração, a abstração necessária para extrair por si só as noções éticas. Você tem o Ex- comportamento por criação e o comportamento por mimetismo também. Você está inserido no contexto cristão, você vai acabar agindo como cristão, né? ex- Quando em Roma, haja como os romanos. Que é exatamente. exatamente como descrever o comportamento nesse caso. Exatamente. Agora partindo para uma questão mais. Hum. Agora a gente vai se aprofundar um pouco na metaética. Na metaética. A gente pode chamar de metaética também, mas na Uhum. metafísica, que no caso, colocando como ética é a metaética, né? Uhum. A gente pode falar um pouco, por exemplo, o ateu fundamentalista, ele é por si um materialista, Certo. reducionista, não Uhum. tem como ser outra coisa, e um E por naturalista, definição é tudo isso? exatamente, um naturalista reducionista também. Uhum. Agora, pode o ateu, pode um naturalista e um materialista reducionista falar em Uhum. ética? Como é que fica isso? Porque para ele falar em Estado laico, falar em uma educação laica, Uhum. ele precisa falar sobre ética, precisa falar sobre o fim daquilo, o fim daquela utilidade, né? Exato. Então, o que que o naturalismo e o materialismo pode oferecer em questões éticas? Em uma palavra, nada. Agora por quê? Porque o materialismo ele não admite fatos transcendentais prescritivos. O que, que é um fato transcendental prescritivo? É justamente você ter uma verdade que é transcendente, fora de você, que é objetiva, né? Fora de você ficou feio, né? É uma verdade objetiva que prescreve um tipo de comportamento. O materialismo, ele por definição, ele só confere na realidade os fatos transcendentais descritivos, que é justamente a descrição, né, mecânica da realidade. No caso do materialista, veja bem, eu não estou dizendo aí que o materialista ele tem maior tendência a agir contra de uma maneira antiética ou imoral, tá? Deixa bem claro isso para os ouvintes, Deixa bem claro principalmente isso. para os ateístas que estão escutando, Exata- porque a gente não está falando Não, que o ateu não é capaz de ser uma pessoa boa, né? exatamente. E nem de não ter consciência moral, né? Consciência moral, exatamente. Porque você tem quando você tem a configuração da pessoa, ela gera uma consciência moral naquele sentido. O que eu estou querendo dizer é que a consciência moral do ateu, ela é, por definição, dentro da cosmovisão dele, uma experiência pessoal. Ela não é transferível. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, isso é errado por causa disso, disso, disso. Entendeu? Exatamente. É, algo que você precisaria no caso de uma metafísica, porque você ao dizer que isso é errado, você está dizendo, você está dando conta de uma realidade que está fora de mim, está fora de você. Olha, isso é errado, independente daquilo que você acha, independente daquilo que eu acho. Então, é importante fazer esse ponto. O que diferencia a vida moral do ateu, do materialista, da vida moral do religioso é justamente que a vida moral da materialista ela é uma experiência pessoal e intransferível. Não é algo que você consiga abstrair de maneira a compartilhar com os outros, né? Eu acho que essa é a diferença fundamental que muita gente, tanto cristão quanto ateu, não consegue entender, né? Cristãos acabam achando que ateu é assassinos em potenciais e coisa desse sentido, enquanto um ateu costuma achar justamente que
a experiência moral dele é algo que deve ser compartilhado e não é necessariamente compartilhado, né? Os psicopatas estão aí para provar isso. E eu acho que é importante, a diferença fundamental é essa, que você no materialismo você não tem como abstrair de uma maneira objetiva a moralidade que é subjetiva, né? E por consequência você não consegue gerar todo um sistema. É por isso que você nunca vai ver um corpo de lei, de legislação realmente baseado no secularismo. Uhum. Você vai ter a separação Estado-Igreja institucional, você vai ter o respeito aí voltando no tema do debate, né? Você vai ter o respeito à liberdade individual, mas você vai ter dentro do seu corpo conceitos que são francamente, historicamente influenciados pela metafísica religiosa, no caso do Ocidente, pela metafísica cristã. Perfeitamente, perfeito. Pode. Uhum. Você quer Não, concluir? não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, não, isso tem tudo a ver, né? Porque o que Uhum, acontece? Com o passar do tempo, quer dizer, muito uhum, tempo, muitos anos para cá, o homem ele uhum. sempre quis unificar a racionalização, a racionalidade, né? Exato. Ele sempre quis unificar a racionalidade. Uhum, Mas com a secularização do mundo, da sociedade, não estou mais falando de Estado, estou falando de sociedade, com a uhum, secularização da visão de mundo da humanidade, eles acabaram que com o passar do tempo, até chegar agora na final do século XIX, uhum, passando aí pela primeira metade do século XX, exacerbando isso agora, que passou por uhum, Sartre, Nietzsche, né? O homem descobriu que a tentativa de unificação da racionalidade foi um desastre com a secularização social, a secularização do pensamento também, né? O uhum, afastamento do homem de Deus. Então ele descobriu que o homem está totalmente fragmentado e morto, está totalmente uhum. relativizado nesse mundo pós-moderno, né? Exato, exato. Então, daí você começa a ver que a questão da ética ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Porque o que que é a ética? A ética não é nada mais do que a lei moral. Exato. Né? É É, uma coisa que é, foi feita para todos. Né? Tá é o fora ponto. do sujeito. Isso. Uhum. Uma É, coisa objetiva. por definição, ela é isso. E é justamente a secularização dos a secularização do Estado, das leis, dos conceitos éticos na qual a gente se baseia, que você acaba transformando, por exemplo, os direitos humanos que eram reconhecidos na cosmovisão cristã, ele era reconhecido, atualmente ele acaba sendo fonte de consenso. Aí você tem, por exemplo, a legalização do aborto, você tem sim, eu não vou dar a lista, que é uma série de coisas em que você tem uma flexibilização da, dos direitos humanos, que até Exatamente. então, que a base da nossa civilização ocidental, ela não admitia até o momento, Abre uma brecha, né? e você tem essa flexibilização Exatamente. e para ocasiões particulares, por exemplo, abortar é errado. Porém, não é tão errado assim. Vamos Algumas vezes repensar pode. isso. Ó. Matar é errado, mas matar às vezes pode, entendeu? Você vai criando buracos na ética que o materialismo ele não consegue suprir, entendeu? Ele não consegue cobrir depois que você faz o furo, você tira do jogo ético cristã, ou tenta tirar do jogo ético cristã, entendeu? Exatamente Você isso. acaba. Você acaba. Alô, Pode falar. Douglas? Pode falar, tá me ouvindo? Tô te ouvindo isso? Agora eu ouvi. Então, você tira a. Você tira o cristianismo do jogo e tudo passa a ser matéria de consenso, tudo passa a ser negociável. E vou falar de novo, que eu já falei várias vezes nesse programa. A gente já viu dois exemplos contundentes do que acontece quando o direito humano vira negociável. Quando os direitos naturais passam a ser matéria de consenso. E por ser matéria de consenso, nada melhor para fixar consenso do que tratados do que legislação estatal. Aí nós tivemos dois exemplos claros do que acontece quando isso é feito.
É exatamente. isso. É, então a gente vê um sério problema quando a sociedade está totalmente secularizada, uma cosmovisão secular, né? Cosmovisão Uhum, secular, essa relativização, né? uhum, O, o homem morreu, a sociedade está morta, a sociedade está fragmentada, todos os conceitos de ética estão fragmentados, estão cortados em pedacinho e se abrem uhum, brechas, né? Como você exato. disse, por exemplo, nos direitos humanos, nas bases éticas, as bases morais antigas, abre-se uma Uhum, brecha, porque hoje em dia está totalmente perdida essa questão da ética social, né? exato, De uma exato. cosmovisão universal. Agora eu quero ir pro aqui é o nosso último bloco, nosso último assunto aqui, ó, Uhum, a questão do homossexualismo, porque os ateístas ou os outros outras pessoas criticam a religião porque uhum, elas impedem impedem a lei do casamento gay, impediram a lei do casamento gay, né? uhum, sim. E não querem permitir abrir a lei do casamento gay, essa questão aí. Eu queria que você Uhum. comentasse um pouco sobre isso, É, porque não existia lei do casamento gay, do casamento homossexual. Então a gente não infringiu nada, o cristianismo não infringiu nada porque não existia essa lei. A uhum, gente não pode infringir uma coisa que não existia. Veio existir agora, entendeu? Não faz parte de exato. uma base É uma ética. proposta recente. Mas é o seguinte, uma coisa que eu acho que tanto, tanto os secularistas quanto os cristãos confundem muito, que é o tipo de condenação que o cristianismo faz ao homossexualismo. Ele diz que o homossexualismo ele é pecado. O que significa isso é que isso tem relevância na sua salvação. Entendeu? Então você não é uma condenação, não é o mesmo que você dizer, por exemplo, que o homossexualismo é tão ruim quanto roubar. Entendeu? Não é uma não é uma incitação à condenação social. É, Santo Tomás de Aquino, ele costumava dizer, Santo Tomás de Aquino, ele costumava dizer que a gente, para discutir um assunto, a gente precisa usar as premissas que o outro aceite. E você usar no debate político, as premissas bíblicas contra o casamento gay, eu acho que é dar murro em ponto de faca, Claro, sinceramente. não faz sentido. Isso é uma postura minha. Agora, o que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, não só os cristãos, mas todos os religiosos, inclusive os não religiosos, é pontuar que aquilo que se propõe como casamento gay passa primeiro pela descaracterização daquilo que sempre foi a instituição do casamento, que foi uma instituição pré-cristã, inclusive, gerada para regular o processo de sucessão, de reprodução, de herança, etc. Ou seja, o processo sobre o qual a sociedade passa de uma geração para outra. A partir do momento que você quebra essa definição, você tira da família, que é a célula máter da sociedade, essa definição, essa atribuição, e passa a dizer que família é quaisquer duas uniões perdão, quaisquer união de dois adultos com base no afeto, você está quebrando justamente aquilo que permite a ação a longo prazo de uma sociedade. Eu sempre costumo fazer esse tipo de pergunta. Você já viu, por acaso, Herbert Marcuse que é o ideólogo do movimento de liberação sexual, o ideólogo do movimento de da ideologia gay, etc, etc. Você já viu Herbert Marcuse participar de alguma suruba, de algum casamento aberto? Ele não é louco, ele não é louco. Por quê? Porque ele sabia que o que ele estava botando ali não era para ele, entendeu? Não era para a elite que estava interessada em passar esse tipo de mudança na sociedade. Pergunta, por exemplo, para a elite comunista do leste europeu, que ainda está no poder até hoje, se eles querem deixar de passar o poder deles para o filho, criados em regime hierárquico, patriarcal, extremamente disciplinado. Eles não querem.
Entendeu? Então, toma cuidado, todo mundo que tá ouvindo, não só cristãos, não só ateus, né, todos que estão ouvindo, quando eles falam em reformar a família, repensar a família, não é a família deles que eles querem repensar, é a nossa família que eles estão repensando. Então Exatamente. isso é gravíssimo. Isso é um ponto que eu acho que é crucial porque, como diria o Olavo de Carvalho, a ideologia gaysista é a maior cenoura de burro que existe hoje na política brasileira. Né? Cenoura de burro é quando você bota uma cenoura para o burro ir atrás. Né? A ideia é essa, justamente você fazer com que religiosos se escandalizem com o casamento gay. Com o escandalismo no casamento gay, você tem uma reação violenta, evidentemente em alguns momentos. Não violenta fisicamente, porque até hoje não se provou nenhum tipo de assassinato de homossexuais por parte de fundamentalista cristão. Isso é conversa fiada. Mas violenta nas redes sociais. Você tem pessoas falando, de fato você tem isso. Mas você tem isso como reação a essas mudanças que o movimento gay está implantando, que é justamente a ideia de incitar esse tipo de reação para falar, olha lá, fanáticos, olha lá, fundamentalistas, etc., etc., que é parte do processo de secularização do Estado. Eu acho que é essa questão, você parar de olhar a questão do ponto de vista ético e moral, porque o adversário não vai aceitar isso, você não vai conseguir quebrar o adversário nesse tipo de argumento, e passar a perceber quais são as reais consequências, as consequências materiais disso que eles estão propondo mudar no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Ótimo, perfeito. Eu acho que é isso. Então, acho que eu poderia dizer que é um mal entendido, né? Aqui um Uhum, comentário aqui do Lickerball, que é uhum, um youtuber aqui. uhum, Ele comentou aqui, meio que não foi uma forma de criticar, né? Um uhum. comentário que você fez, você poderia esclarecer aqui, ó. A formação do caráter anterior ao conhecimento, escutei isso mesmo? Aí você poderia esclarecer aqui pro Lickerball aqui. Olha, meu querido, você me esclareça exatamente que tipo de conhecimento de metafísica de 4 a 7 anos consegue ter para abstrair que ele não pode roubar, porque. Ou nenhuma afirmação específica, mas que tipo de, de abstração a criança de 7 anos consegue ter para poder daí, a partir daí, desenvolver sua moral. Eu acho isso absolutamente incoerente você pensar que a pessoa ela cria conhecimento para depois criar cultura. Isso não faz o menor sentido. Eu acho É, que, acho que não entendi exatamente se é isso realmente que você está querendo dizer, se é isso que você entendeu do que eu disse. Talvez você não tenha entendido direito o que eu disse. Não, mas eu tenho que comentar isso. respondido aí apropriadamente aí Uhum. pelo nosso amigo Ítalo. Tem uma outra crítica aqui que eu acho que é de um ateu também. Uhum. Eu não sei, o Adriano Costa. Ele Certo. gostaria que fosse discutido os pontos da imiscuição, Estado-religião que inspiram a censura dos neo-ateus. Certo. Olha, eu queria saber exatamente o que ele entende como imiscuição. Né? Imiscuição. Imiscuição. Não, realmente, não. A definição da palavra eu sei o que é, mas aonde está a imiscuição Estado-religião no Estado brasileiro? Que motive, como eu já expliquei desde o começo do programa, que motive uma reação desse porte. Porque toda a base do nosso direito vem do cristianismo, da ética cristã. Você negar isso, você reclamar disso, é um tiro no pé. Lembra? Se você perde toda a base para você. Peraí. Só um segundo.
Ok. Alô, Douglas? Opa, tô aqui, ó. Opa, né? Tá dando eco, tá dando, voltando o som aqui, tá difícil ouvir. O que eu tava falando? Desculpa. Então, Da tava. imiscuição, exatamente. Isso. Exatamente. A imiscuição que eu tenho defendido ao longo do programa, a relação Estado e religião é justamente a de que a ética que forma o Estado, que possibilita, inclusive, as críticas a ele, são de origem cristã. Agora, se você se refere, por exemplo, à bancada evangélica, é bom lembrar que a bancada evangélica é um efeito recente e que está intimamente ligado com a propaganda é, laicista. Explico por quê. É justamente quando você ser político cristão, quando isso virou politicamente incorreto, quando isso virou uma afronta à representatividade, suposta representatividade do político, é que isso gera um vácuo de representatividade, afinal de contas a população continua cristã, ela precisa se fazer representar ali, e você abre as portas para esse vácuo ser ocupado por pessoas que não estão nem aí para a ética e, via de regras, fanáticos e charlatões. Aí você perde um Rui Barbosa e você ganha um Magno Malta, por exemplo. Eu acho isso triste e eu acho que isso é justamente fonte dessa falta de essa má concepção que se tem do que deve ser o Estado laico, que acaba atrapalhando o funcionamento da democracia. E é Ok. isso. Ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Acho que já podemos dormir satisfeitos já com esse Acho que bate-papo. Acho que dá. foram tiradas todas as dúvidas em relação ao neo-ateísmo, Estado laico, neo-ateísmo querer um Estado laico. Na verdade, é um super mal Uhum. entendido isso. E é isso aí. Algum último comentário aí, Ítalo? Alguma Olha, consideração final? eu só queria dizer que agradecer a primeira oportunidade de estar falando aqui, agradecer aos ouvintes que participaram e esclarecer que você utilizar a ética cristã não implica você ser cristão pessoalmente. Então, apelo justamente aos ateus, aos não cristãos, que entendam de onde veio, qual que é a cosmovisão que baseia o nosso Estado atual, a nossa liberdade atual, nosso Estado democrático de direito atual, e em vez de fazer lobby contra, entendam como é que você pode fazer para melhorá-los. É isso que eu queria. Acho que agora dá para dormir sossegado. Bacaníssimo, bacaníssimo. Inclusive, nesse mês de setembro aí, nós vamos ter uma mesa apologética sobre um dos assuntos mais discutidos aí no debate entre ateus e teístas, né? Valores morais objetivos. Desde já eu quero aqui ao vivo no ar já convidar o Ítalo para estar conosco nessa mesa, nesse dia, para estar Maravilha. discutindo com a gente valores morais objetivos. Vai ser um tema menos científico, né? Que aqui a gente estava debatendo mais, questão de ciência social, com um pouco de metafísica aí. Uhum. E vai ser um antro mais metafísico e filosófico, né? E eu quero o Ítalo aí junto conosco. Quero que você aceita ou não o Ítalo aí Com no ar. certeza, vai ser um prazer estar aqui. Então, Aceito, com certeza, vai ser um prazer eu voltar aqui e contribuir com o que eu puder. Com o então andamento aí da BAC e dos projetos. é isso aí. Então, desde já, eu agradeço essa sua futura participação, agradeço e muito você ter aceitado o nosso convite para estar aqui na mesa apologética, debatendo esse tema muito discutido também na internet, né? E tirar essa Uhum. dúvida aí dos nossos ouvintes e ter passado essa informação importantíssima a todos nós aqui. Uma boa Maravilha. noite, Ítalo. Boa noite. O prazer foi meu. Ok, aqui foi o Douglas Lisboa transmitindo no ar mais uma mesa apologética na rádio Abacast. Uma boa noite a todos.